não tinha diagnóstico. Aí. E ficamos muito naquela de, até pensando no painel, porque ficava, se for isso é da oncohemato, se for isso é da endó, é da reumato, bem dividindo assim, ó, a gente tinha essa dificuldade do diagnóstico. Mas nessa época já tinha o protocolo dos turcos, né? Aquele trabalho lá importante lá que eles fizeram sobre com a proposta de tratamento, né? E diagnóstico. É quando o Cassino começa a propor, né, isso aí dentro dos fenótipos de sepse dele, que é o que ele vem trabalhando mais, né, recentemente. Sim. Boa noite, pessoal, que já está entrando. Carlos Rocha é o Carlos Ernesto? O próprio. É o próprio? Parente da Fernanda Rocha. Que também é incomum, eles têm que ninguém sabe que o sobrenome deles é Rocha. Boa noite, Andréia, tudo bem? Doutor Bruno? Desculpa, gente. Boa noite. Boa noite. Dormindo, dormi aqui. Boa noite, gente. No meu relógio são 8 horas. Eu vou pedir para vocês autorização aí, ver se vocês concordam da gente esperar um pouquinho, esses minutos iniciais, que a gente sabe que quando as pessoas estão começando a entrar.
Bom, Muito pode ser, bem. Alexandre? Por mim, tudo bem. Por mim também. Ok. Então, Bruno com sua cadeirinha aí ao fundo do vovô. Vamos lá, Camila. Acho que já tem E aí, bastante pessoal, gente. vamos lá? Então, 5 minutinhos passaram, né? Acho que deu aí para a gente iniciar, então, a nossa PEC de hoje.
Então, hoje, 22 de junho, vamos fazer a nossa PEC mensal do nosso grupo, né, da Simp. Quero agradecer aqui a presença de todos, especialmente a presença do Alexandre, que vai nos discutir com a gente esse tema tão atual, né? Quando se fala, nunca se falou tanto em hiperinflamação, né? E os seus espectros aí, como no último ano aí, por causa do aumento do número de casos que a gente tem visto, né? Por causa da pandemia. Então, eu vejo que é um tema de bastante interesse, eu vi que atraiu realmente, e foi uma demanda da equipe mesmo, para a gente discutir. É um tema que a gente vem, quem está um pouquinho mais de tempo dentro da terapia intensiva pediátrica, né, ou na emergência, lidando com pediatria, vê como a gente mudou a forma de olhar para de ativação macrofágica e os seus mecanismos nos últimos 10 anos, né? Eu vinha falando que a gente falava até o século passado da linfocitose hemofagocítica, era um diagnóstico, né, conhecido como paciente grave da oncologia, né, geralmente aquele paciente que a gente já acompanhava com protocolos da onco, enfim, quimioterapia, esse entendimento era diferente no diagnóstico molecular, inclusive a gente fazia, e aí de 10 anos para cá a gente vem realmente mudando a ótica, mudando a forma de ver esses mecanismos, vendo que ele guarda relações, né, guarda relação com outros espectros de hiperinflamação, até chegar dentro do nosso meio, né, para fenótipos de sepse mesmo, e é um trabalho, uma construção de um conhecimento que vem sendo muito feita pelo Carcilo, que é uma referência aí na terapia intensiva pediátrica, e muito desses trabalhos dos últimos 10 anos aí, que acho que coincide com o tempo também que eu venho mais na terapia intensiva desde a residência, quem tem traduzido e trazido para a gente, no nosso grupo, na residência, no HMIB, é o Alexandre, né? Então, que vem mudando a nossa forma de ver aí a ativação macrofágica e a hiperferritinemia, né? A gente nunca pensou tanto na ferritina como nos últimos anos aí. Alguns sabem aí, principalmente lá no HMIB, que eu sou fã de ferritina, eu quero pedir ferritina para todo mundo. Então, acho que até o final da aula, talvez vocês também fiquem com essa visão um pouco aí de como ela é importante, e tenho certeza que a gente vai aprender muito e poder discutir bastante a respeito. Alexandre, fique à vontade aí. Obrigada, pode iniciar. Obrigado, Camila. Eu tenho aqui uns slides. Ok. Compartilhamento está ok, Camila? Você pode só me... Tá ok. Tá, né? Ok. Vai em frente. Bom, então, a nossa ideia é discutir ativação macrofágica, né? Que é essa síndrome, vamos dizer assim, né? Parecida com a hemofagocitose linfoestiocítica e que pode surgir de uma série de desordens inflamatórias observadas na pediatria, né? Então, essa daqui era a nossa chamada para a nossa PEC, a gente desenvolveu uma série de subtítulos engraçadinhos, a Camila escolheu esse daí, né? A minha agenda, ou a minha ideia para essa discussão é a seguinte: vou colocar um contexto histórico de como que esses conceitos foram aparecendo ao longo dos últimos 30, 40 anos. Vou mostrar uns modelos experimentais que falam sobre a fisiopatologia dessa desordem essencialmente imunológica, né? Quais que são os scores e os esquemas diagnósticos que a gente tem para tentar identificar essa síndrome na nossa prática clínica, os algoritmos terapêuticos descritos na literatura. Talvez no final a gente possa discutir um caso clínico para abrir a nossa discussão, tá certo? Bom, então, esse conhecimento ele nasce com a descrição da forma familiar ou congênita da doença, né? Então, esse histórico aqui
foi um pouco eu que busquei no PubMed, né? Porque mesmo nos artigos de revisão do tema, os autores não conseguem indicar precisamente em que momento que surgiu tal conceito, porque isso daqui é um pouco uma construção coletiva que está aumentando ao longo dos últimos anos, não é? E ainda não existem consensos abrangentes sobre todas as interfaces dessa condição, né? Então, a primeira referência que eu consegui achar sobre a síndrome hemofagocítica familiar data do final dos anos 60. Ao longo dos anos 70, a gente tem algumas publicações descrevendo casos familiares, ou seja, do aspecto da doença congênita, HLH congênita, né? A primeira vez que eu achei uma referência ao que poderia ser uma HLH secundária, a infecção é de 1979, na revista Câncer, né? Onde esses autores descrevem síndrome fagocítica associada a vírus, né? Em 1985, o Claude Grichelli, que é um pediatra e imunologista francês muito importante, ele publicou o primeiro estudo e usa o termo síndrome de ativação macrofágica. E aí era um estudo não muito ambicioso, né? Porque é uma série de casos, foi publicado no Journal of Pediatrics e descrevia a associação da síndrome com a artrite reumatoide forma juvenil, a doença de Still, né? No final dos anos 80, tem as primeiras associações entre o aumento da ferritina e desfechos da sepse, né? Sugerindo que as sepses hiperferritinêmicas teriam uma mortalidade maior, né? Também no final dos anos 80, aparecem as primeiras séries de autópsia em que há uma grande incidência de hemofagocitose, atingindo até 2/3 dos casos estudados, né? É claro que essa seleção de casos de autópsia são os casos que morreram, né? Ela não representa o total de casos de sepse, mas ela indica que existe uma prevalência muito grande da síndrome entre os casos de maior gravidade e aqueles com maior probabilidade de morte, né? Em 1994, tem o primeiro consenso para o diagnóstico da síndrome familiar, né? A histiolinfocitose congênita, né? O FHL. Em 2007, o primeiro trabalho associando aumento da ferritina e gravidade em sepse pediátrica, que foi feito pelo grupo do PIVA e do Celini, no Rio Grande do Sul, né? Daí para frente, a gente tem um aumento muito grande no interesse do estudo, né? Da ativação macrofágica ou HLH, né? Porque a gente tem uma certa confusão de termos ainda utilizada na literatura, como um fenótipo de hiperinflamação na sepse, né? Então, olha só, para vocês verem a evolução aqui do número de estudos, né? Vejam como existe uma explosão na última década aí de artigos publicados anualmente, né? Sobre o termo síndrome de ativação macrofágica ou hemofagocitose histiolinfocítica, né? HLH, né? Isso tem um motivo, que é o seguinte. No início dos anos 90, houve uma explosão de ensaios clínicos tentando ver se medicações anti-citocina tinham a capacidade de diminuir a mortalidade na sepse. Então, se utilizou a anti-interleucina 1, anti-interleucina 6, anti-interferon, etc., etc.,
Esses ensaios clínicos foram todos negativos e depois de algum tempo essa linha de pesquisa foi abandonada, né? Recentemente se retomou o uso dessas drogas no tratamento da sepse, mas agora com uma nova abordagem. A ideia é que a gente possa identificar fenótipos ou subtipos da sepse, né, que respondem ao uso dessas citocinas. Tá? Ou seja, não são todos os pacientes que vão responder, é um grupo que evolui com um fenótipo de hiperinflamação que pode responder a essas citocinas. E aí a gente tem um ressurgimento do uso dessas drogas, né? Anakinra, tocilizumab, todas essas drogas foram desenvolvidas lá atrás, nos anos 90, né? Mas elas voltaram a ser utilizadas na sepse, só que agora com a estratificação dos fenótipos hiperinflamatórios. Eu acho que o estudo desse fenótipo ele se encaixa um pouco naquela fábula do elefante, né? E dos sábios da Índia, né? Ou seja, porque dependendo do grupo que está estudando, você tem um grupo que está estudando a tromba do elefante, ou as orelhas do elefante, né? Ou a pata do elefante, mas você não tem um grupo propondo, né, uma visão mais geral do que é essa síndrome imunológica em todas as suas interfaces em que ela se apresenta, né, na literatura. Então, eu fiz esse desenho aqui para mostrar como que eu vejo essa síndrome quando ela se apresenta secundária à sepse. Veja bem, alguns quadros de sepse evoluem com um fenótipo de hiperinflamação. Eu vou pedir só um minuto para vocês, só um momento. Então, desculpem. Então, a gente tem o quadro de sepse, e alguns quadros, então, eles evoluem com o fenótipo de hiperinflamação. Tá certo? Os outros vão evoluir com outros fenótipos, imunoparalisia, outros, enfim. Desse grupo hiperinflamado, eu tenho um subgrupo que evolui com o aumento da ferritina. Vai ser a sepse hiperferritinêmica. A ferritina, ela é uma citocina e é um marcador da ativação macrofágica. Então, eu tenho um paciente que está hiperinflamado, tá certo? E desse grupo que está hiperinflamado, eu tenho ainda um subgrupo que vai evoluir com uma hiperinflamação disfuncional. É isso que é ativação macrofágica ou HLH. É o subgrupo de pacientes hiperinflamados, mas que evoluem para esse fenótipo de inflamação disfuncional, que não ajuda no combate do agente infeccioso e provoca disfunção de múltiplos órgãos nesse paciente. Nós sabemos que uma pequena percentagem desse grupo, que nós vamos chamar de MAUS ou de HLH, é portadora dos genes que estão associados com HLH familiar, que são genes que codificam uma disfunção citolítica nas células NK, mas 4 de cada 5 pacientes não têm uma predisposição genética conhecida. Então, é uma evolução da resposta imunológica que vai por um caminho disfuncional por uma questão, talvez, aleatória, né? Bom, então, nós temos a HLH familiar,
tá certo? São casos raros, nós não vamos tratar dela aqui. O que interessa para a gente são os casos secundários e a MAS ou HLH secundária, que pode advir de diversos gatilhos, né? Infecções diversas, as doenças reumatológicas, a mais comum é a artrite reumatoide forma juvenil, mas ela pode aparecer no lúpus eritematoso sistêmico e com menor frequência em outras condições como Kawasaki, por exemplo. Ela pode ser secundária ao câncer, principalmente as malignidades hematológicas, a quimioterapia e, por fim, ao uso de alguns tipos de drogas e imunodeficiências congênitas, né? Qual seria a frequência com que isso aparece, né? Quando ela é secundária à artrite reumatoide de forma juvenil, em 10% de todos os pacientes, ela se manifesta na forma que a gente vou chamar de aberta, tá certo? Mas alguns autores acham que em 30% a 40% dos casos ela existe numa forma subclínica, né? Ou não diagnosticada, talvez, pela equipe que está atendendo. Quando a gente olha pacientes com sepse, adultos, né? Que o interesse é muito grande na Europa hoje, né? Nós temos algumas séries publicadas na literatura. O grupo grego, que é esse Hellenic Sepsis Study Group, determinou o diagnóstico de MAS, ou de ativação macrofágica, entre 3% e 4% da série de casos de sepse grave internados nas UTIs deles. Também foi eles que criaram um novo acrônimo, que é o MAUS, né? Ou Macrophage Activation Like Syndrome. E aí, eu queria me deter um pouco nisso daí, né? Vocês lembram que ativação macrofágica foi um termo criado para descrever a disfunção imunológica secundária a uma doença reumática. Sendo que, quando ela é secundária à sepse, o termo mais utilizado é de HLH secundária, né? Mas os europeus agora, a partir da definição desse acrônimo MAUS, eles começaram a abraçar a utilização de ativação macrofágica quando a síndrome é secundária à sepse também, né? Então, os ensaios clínicos que estão em curso na Europa, e que eu vou falar daqui a pouco, sobre o tratamento, eles já utilizam a terminologia ativação macrofágica, mesmo quando é um quadro secundário à sepse, né? Então, dito esse parêntese, né, tem um grupo que chama MARS, então, por exemplo, de ativação macrofágica, que é o grupo holandês, que na série de casos deles diagnosticou, né, ativação macrofágica em quase 10% dos pacientes. E o grupo sueco mostrou a incidência da síndrome em 15%. Então, isso depende um pouco do mix, né, de casos de sepse que você coloca, se ele tem mais câncer, se os pacientes são mais idosos, se eles são mais graves ou não. De uma forma geral, quanto mais graves são os seus pacientes, maior a frequência de MAUS ou de HLH que você vai achar na sua série de casos dentro do fenótipo hiperinflamatório, né? As malignidades hematológicas em adultos, é mais comum isso daí, evoluem com HLH ou mais, né? Em 1% dos casos. E, por fim, a gente tem outros gatilhos, como a quimioterapias, imunodeficiências, etc. Né? Bom, eu falei para vocês que no final dos anos 80, os patologistas começaram a achar em grande número de autópsias, isso daí que é um dos achados, né? Que não é patognomônico, mas é muito significativo dessa síndrome imunológica, não é? A hiperativação dos macrófagos que passam a fagocitar hemácias e células nucleadas ao seu redor também, mais frequentemente observado na medula óssea, mas também, como nessa foto aqui também, às vezes em outras vísceras ou
fluidos, como no caso desse daqui, que é uma punção pleural, e a gente vê esses macrófagos multilobulados, hiperativos, fagocitando hemácias e tudo quanto é célula que está ao redor deles, e que é uma das características dessa desregulação imunológica, né? Os modelos experimentais. A gente tem alguns modelos animais, não é? E alguns estudos in vitro em células, né? Eu vou citar esse daqui porque eu acho que ele é muito interessante. Esse grupo, ele utiliza um modelo em camundongos, tá? Então, eles fizeram o seguinte estudo. Inicialmente, eles desafiaram esses camundongos, tá, com a infusão de uma substância que ativa um receptor que reage a vírus, o TLR9, tá, nos macrófagos. E 3 dias depois, infundiram lipopolissacáride nesses camundongos. Então, esse modelo, tá, ele produz um camundongo com ativação macrofágica. E todos os comemorativos dele. Então, vocês podem ver nesses gráficos de cima aqui algumas coisas que acontecem na síndrome em seres humanos e que é observada nesses camundongos também. Existe uma explosão da ferritina, tá? Depois do segundo estímulo. Os triglicérides aumentam, a TGP aumenta, os leucócitos caem, né? Existe uma queda da hemoglobina também, caracterizando a hemofagocitose, que faz parte da síndrome, né? E diminuição das plaquetas, por causa da ativação endotelial. Vocês veem aí algumas fotomicrografias, né, da hemofagocitose que acontece nesse caso, né? Esse modelo é muito interessante, porque ele mostra o seguinte, esse grupo, ele estuda esses pares de estímulos, não é? E eles seguiram esse trabalho, então, em vez de utilizando essas substâncias, usando os micro-organismos. Então, eles infectam esses camundongos com influenza intranasal. E aí, 3 dias depois, injetam Escherichia coli intraperitoneal. E aí, o camundongo, né, ele faz ativação macrofágica. Mas olha que interessante, tem que ter os 2 estímulos, tá certo? Se fizer só um estímulo isolado, ele não desenvolve a doença. E mais, a sequência ela é importante também, porque se eles fizerem um estímulo bacteriano primeiro e depois o viral, o camundongo também não desenvolve a ativação macrofágica, né? Então, parece que o modelo implica numa ativação persistente ou sequencial do sistema imunológico para que o fenótipo de hiperinflamação surja. Não necessariamente 2 agentes infecciosos, parece que está mais associado com um agente viral, mas o modelo também pode incluir uma infecção viral persistente em vez de uma viral seguida de uma bacteriana, como, por exemplo, nas infecções por Epstein-Barr ou por Covid, mais recentemente, que também podem desembocar numa hiperinflamação do tipo ativação macrofágica. Outras observações desse modelo experimental, não é? A célula efetora da hiperinflamação é o macrófago, não é? Então, se você inativar todos os linfócitos, mas utilizar uma substância que ative os macrófagos, como, por exemplo, um agonista CD40, ainda assim o animal faz ativação macrofágica. O linfócito ele não é essencial para o desenvolvimento da doença, mas a gente tem evidências dos cenários em que a doença aparece em vivo, que os linfócitos conversam com os macrófagos, e em muitas situações são eles que interpretam uma informação de forma inadequada e dão origem à ativação ou à hiperativação imune dos macrófagos, levando à disfunção de múltiplos órgãos. Por exemplo,
As imunodeficiências associadas à ativação macrofágica são aquelas que afetam os linfócitos T. Os cânceres ou as malignidades hematológicas são aqueles que afetam os linfócitos T, né, os linfomas de células T, e assim por diante. Então, são as células NK e os linfócitos T que eventualmente iniciam o processo, mas eles não são essenciais para o desenvolvimento de todo o processo hiperinflamatório. Dito isso, né, eu queria passar, então, para a questão da identificação da doença, né? A gente tem alguns scores ou modelos diagnósticos que vêm daquilo que foi desenvolvido para identificar a HLH familiar, não é? Então, a gente tem um consenso publicado em 1994, incluindo 8 critérios, dos quais 3 são exames laboratoriais muito difíceis de fazer para o diagnóstico da HLH familiar e que foi publicado para que se fizessem ensaios clínicos terapêuticos. Então, a utilidade no dia a dia da clínica não é muito boa, né? São muitos critérios, são exames que a gente não consegue fazer, né? Esses critérios eles foram adaptados por alguns grupos, né, para serem utilizados no dia a dia. Então, o grupo que mais estuda ativação macrofágica no contexto da reumatologia é o grupo italiano, né? Chefiado pelo Angelo Ravelli. É esse grupo daqui, né? Então, o Ravelli, ele simplificou os critérios HLH 1994 para identificação da ativação macrofágica secundária à doença reumatológica no dia a dia, né? Então, basicamente, né, você está pensando num paciente que tem febre persistente, ferritina elevada e mais 2 critérios laboratoriais, entre 4, incluindo plaquetopenia, uma transaminite ou uma TGP elevada, aumento dos triglicerídeos ou fibrinogênio baixo, né? Então, apesar desses critérios terem sido desenvolvidos para estudar os quadros associados à doença reumatológica, não é? Eles funcionam bem também no cenário da MAS HLH secundária à sepse, e eles são um dos scores mais utilizados na atualidade, né? Eu tenho uma forma de identificação que eu vou chamar de um modelo de disfunção de órgãos, vamos chamar assim, de Carcillo-Shakuri, tá bom? Porque é do grupo do Carcillo, que fez um estudo onde eles têm uma maior atenção para as disfunções orgânicas que aparecem. Então, nesse grupo, eles pensam em ativação macrofágica HLH no paciente que tem uma sepse persistente, que está apresentando febre, tá? E que desenvolve uma nova disfunção hepatobiliar associada a CIVD. Tá certo? Então, ele está pensando em HLH, ativação, nesse cara que está com febre e tem um INR aumentado, uma TGP acima de 100, a bilirrubina está subindo acima de 1 e tem uma ferritina alta. Tá certo? Então, vejam que é um outro tipo de abordagem diagnóstica mais clínica agora do que laboratorial. Um cara que vem com a sepse e desenvolve disfunção hepatobiliar e CIVD, tá certo? No contexto de um aumento da ferritina, né? Então, vou chamar esse aqui de modelo Carcillo-Shakuri, tá? Tem um grupo francês que desenvolveu um score para ser utilizado em adultos, que é o H-score, né? Eu vou mostrar para vocês aqui.
como é que ele funciona? Deixa eu tentar ver aqui. Olha só, o H-score ele tem uma série de critérios diagnósticos. Ele pode ser calculado em alguns sites que têm calculadoras eletrônicas. Então, por exemplo, eu abri esse daqui, que é de um hospital francês, tá certo? Santo Antônio. Olha só como é que ele funciona. Vamos supor aqui que o paciente ele tem uma imunodepressão, vamos supor, não, tá? Tá com febre alta, acima de 38. Tem hepatomegalia, não tem esplenomegalia, está com uma anemia abaixo de 9, tem leucopenia, que é uma característica, plaquetopenia, tem uma ferritina, vamos supor, que ela seja acima de 6.000. Tem triglicérides entre 1,5 e 4, um fibrinogênio baixo, um aumento da TGP, tá? Da TGO, desculpa, e não identificamos, vamos dizer que seja desconhecida a hemofagocitose, tá certo? Então, olha só, ele te dá um score, aqui em 233, esse score significa uma probabilidade de 98% do paciente ter ativação macrofágica, MAUS ou HLH, tá certo? Esse score ele não foi validado para pediatria, embora existam alguns estudos dele na área pediátrica. Então, por exemplo, um grupo francês acha que uma contagem menor do score já é significativa do diagnóstico de MAS HLH em pediatria. Então, seria um score de 140, enquanto que em adultos um score entre 230 e 250 é o que indicaria a presença de HLH, né? Esse score está sendo utilizado nos ensaios clínicos em curso na Europa, né? E eu vou voltar a falar dele depois, tá certo? Então, esse é o H-score. Além deles, o grupo do Ravelli, ele desenvolveu outros scores para serem utilizados em reumatologia, porque, às vezes, você tem uma doença de Still aberta, né? E ativação macrofágica. E você não sabe direito se esse paciente ele tem mais o quadro de artrite reumatoide ou mais o quadro de ativação macrofágica. Então, para fazer essa diferença, ele desenvolveu o score MS, por exemplo, que é esse daqui, que tem uma utilidade maior nos casos de reumatologia, né? Eles desenvolveram também um score chamado de MH, que é para tentar diferenciar os casos familiares dos casos secundários, que também podem ser diferenciados através das suas características clínicas, né? Por fim, os marcadores bioquímicos, né? Há um grande número de pesquisadores que estão tentando achar assinaturas bioquímicas para diagnosticar a doença. A gente ainda não tem isso claramente. Esse grupo aqui, por exemplo, vejam, eles pegaram um grupo de pacientes e dosaram uma quantidade enorme de citocinas e outras substâncias ativas no processo imunológico, né? Nós sabemos que a interleucina 18 está aumentada nesses grupos, há uma substância chamada de SB100 e outras, inclusive, que não estão presentes nesse trabalho, como a adenosina deaminase 2, por exemplo. Mas, embora elas sejam sensíveis para identificar a ativação macrofágica, elas não são muito específicas desse tipo de síndrome, né? Então, nós ainda não temos uma resposta que seria esse painel bioquímico, que seria patognomônico da ativação macrofágica, HLH, e o diagnóstico ainda repousa grandemente na caracterização clínica, na observação da evolução das disfunções do paciente, para a gente pensar de forma mais clara se é uma MAS HLH ou não, né?
Bom, então, eu peguei essa citação de um dos artigos de revisão, eu deixei em inglês mesmo, tá certo? E ela diz o seguinte, que as ferramentas diagnósticas, esses scores que foram desenvolvidos, eles são úteis. No entanto, eles não são aplicáveis a todas as circunstâncias clínicas. E eles não substituem o clínico vigilante, veja a palavra, vigilante, atento à evolução do paciente, que está preparado para reconhecer qual que é o aspecto clínico da HLH, mas, tá certo? Nas suas diversas formas, né? E selecionar quais seriam as investigações laboratoriais adequadas para aquele paciente, né? Daí a importância dessa nossa discussão hoje, né? A equipe precisa ter mais clara, né? Quais são as características clínicas que podem aparecer no quadro que permitem que você pense se o diagnóstico de MAS, HLH é possível nesse caso, para que a gente possa, talvez, escolher uma intervenção terapêutica adequada, né? Bom, então, em termos de monitoramento laboratorial, o que se pode fazer? Isso daqui é proposto pelo grupo do Carcilo, tá certo? Bom, você tem o seu paciente com sepse, esse cara continua fazendo febre, tá? Então, você não sabe se é uma falha do tratamento da infecção, que pode ser melhorado, ou você tem uma complicação como um abscesso, um empiema que você não percebeu ainda que está presente, ou se ele está evoluindo para um fenótipo hiperinflamatório disfuncional, tá certo? Que não tem, talvez, a ver com o controle do foco de infecção. Então, o que o Carcilo sugere? Né? Que a gente sempre tem uma PCR e ferritina na admissão. Como a gente pede, normalmente, PCR para todos os pacientes, uma proposta seria, talvez, a gente começar a olhar a ferritina também na admissão para poder compará-la com a ferritina evolutiva desse paciente, tá? Se esse paciente evolui com febre persistente, normalmente a gente vai olhar essa PCR de novo para ver se ela está aumentando. Tá certo? Isso pode ser feito, digamos, 2 vezes por semana, também não adianta fazer todo dia, né? Mas, quando a gente for olhar para a evolução dessa PCR, a gente deveria também começar a dosar a ferritina junto, para ver se ela caracteriza um quadro hiperinflamatório. Então, a interpretação seria o seguinte: se a PCR está aumentando, mas a ferritina está caindo, isso sugere que tem uma nova infecção ou uma falha de resposta ao esquema terapêutico. Mas se acontecer o contrário, o paciente mantém febre, mas a PCR dele está caindo, se a gente olhar a ferritina e ela está aumentando, isso sugere que esse paciente está entrando num fenótipo hiperinflamatório, ou seja, ele perdeu o controle da inflamação, embora a infecção aparentemente esteja sob controle. Aí a gente poderia pensar num fenótipo MAS, HLH secundário, tá? Os italianos, também no contexto da reumatologia, criaram um índice que é ferritina sobre VHS, tá? O racional por trás disso daí é o seguinte: a VHS ela aumenta na artrite reumatoide. Mas quando ela começa a evoluir para ativação macrofágica, né, a ferritina começa a subir, mas o VHS começa a cair. Porque boa parte do VHS é fibrinogênio, né? E o fibrinogênio aumenta na síris e tudo mais. Mas na hora que você abre uma CIVD, que é característica da ativação macrofágica, existe uma queda do fibrinogênio. Então o VHS começa a cair, né? É interessante, isso até poderia ser uma sugestão de estudo, né? Se o Carcilo propõe que a gente compare PCR e ferritina, né?
Será que a gente não poderia criar um índice ferritina sobre PCR, por exemplo, e ver se esse índice ele indicaria uma evolução para ativação macrofágica, né? Essa é uma lacuna ainda existente na literatura, né? Outra questão também é qual que é o valor da ferritina que indica ativação macrofágica. E essa é uma questão importante. Veja bem, a ferritina aumenta em qualquer sepse, né? A gente viu que existem algumas sepses onde ela aumenta muito. São as sepses hiperferritinêmicas. Nem todas as sepses hiperferritinêmicas são ativação macrofágica. Qual o valor de ferritina, então, que indica ativação macrofágica? Nós não sabemos. O grupo helênico, né, os gregos, eles criaram um cutoff em 4.000. Eles resolveram que 4.000 no grupo deles caracterizava o grupo em que eles começavam a pensar em ativação macrofágica, né? Dos grupos que são hiperferritinêmicos ou hiperinflamatórios, mas sem ativação macrofágica, né? Com isso, 3 a 4% dos pacientes deles se enquadravam nesse diagnóstico. Vejam que eu falei para vocês que grande parte do interesse na definição desse fenótipo reside na possibilidade de a gente achar um nicho para a utilização das medicações anti-citocina. A reavaliação dos estudos que foram feitos lá nos anos 90, né, com os inibidores de interleucina, utilizando, né, as amostras de sangue que sobraram desses pacientes, né, sugerem que a ferritina serve para identificar um grupo de pacientes que responderia a essas drogas, como a anakinra, por exemplo, que é anti-interleucina 1, não é? Então, os cutoffs utilizados se situam em torno de 3 a 4.000, e isso é que constitui a base, né, para a abertura dos ensaios clínicos modernos, né, com a utilização dessas anti-interleucinas, baseadas na presença ou não de uma ferritina acima de 3 ou 4.000, né? Mas alguns autores acham, como esse grupo, por exemplo, que é de Berlim, do Lachmann, tá certo? Que os pacientes que realmente têm HLH secundária ou ativação macrofágica têm ferritinas muito mais altas, ou em torno de 9 a 10.000, sendo que os grupos que têm elevações acima de 1.000, mais abaixo de 9.000, representam choques sépticos graves, hiperferritinêmicos, hiperinflamatórios, mas cuja hiperinflamação não é disfuncional. Essa é a fronteira do conhecimento, tá certo? A gente entender qual que é o paciente que está hiperinflamado, mas essa hiperinflamação é o que a gente deveria esperar realmente da evolução da sepse dele, e talvez a gente não devesse mexer nela do paciente que desenvolveu uma hiperinflamação disfuncional. É aí que está o campo para a pesquisa médica evoluir, tá certo? Nossa última parte aqui, então, seria a terapêutica. Esse daqui é o algoritmo proposto pelo Grupo Carcillo, né? Então, o Grupo Carcillo, ele identifica o paciente dele pelas disfunções, eu falei para vocês. Então, o paciente com sepse mantém febre, desenvolve uma nova disfunção hepatobiliar, mais CIVD e uma ferritina elevada, que está crescendo ao longo do acompanhamento desse paciente, tá certo? Eu falei para vocês que tem alguns scores, por exemplo, o H-score, que a gente poderia utilizar como ferramenta adjuvante, tá certo? Para ver se esse paciente encaixa em outros tipos de critério para MAS, MAUS ou HLH secundária, tá certo? Então, o Carcillo ele utiliza a gama-globulina, 2 gramas por quilo, e um pulso de 3 dias de metilprednisolona, 30 miligramas por quilo. Se esse paciente mantém, depois disso, trombocitopenia, insuficiência renal e uma LDH elevada, ele vai tentar plasmaférese
para remover a ferritina e a hemoglobina livre presente no plasma, e ele faz isso durante 5 dias, utilizando esse esquema aí, um volume meio no D1 e depois um volume diário, até ele conseguir reduzir a ferritina abaixo de 500. Né? Então, essa é a abordagem terapêutica Carcilo. Tá? Os grupos ligados à reumatologia tendem a utilizar mais imunomoduladores. Né? Então, além da ciclosporina, o antagonista de interleucina 1, o anakinra. Né? Então, o anakinra é uma das drogas que está sendo utilizada no ensaio clínico em curso na Europa, que é o PROVIDE. O PROVIDE está randomizando pacientes com sepse adultos, tá certo? Baseados na ferritina. Se a ferritina for acima de 4.000, eles sorteiam esse paciente para receber placebo ou anakinra, para ver se isso diminui a mortalidade. Existe um segundo grupo, um segundo ensaio clínico, também está em curso na Europa, que é o IMUNOCEP, com uma abordagem semelhante, só que agora eles utilizam receptor solúvel de interleucina 1. A ideia é a mesma, tá certo? Você bloquear a ação da citocina, no caso a interleucina 1, né? E também com um desenho semelhante. Os pacientes com sepse, adultos, baseados no valor da ferritina acima de 4.000, são randomizados para receber placebo ou receptor de interleucina 1. São os 2 grandes estudos em curso sobre sepse hiperferritinêmica, né? Para ver se há espaço para usar essas drogas anticitocinas nesses quadros hiperinflamatórios. Né? Além disso, é utilizado também no cenário reumatológico a gama-globulina, glicocorticoides, e existem outras propostas terapêuticas. Então, emapalumab é um anticorpo anti-interferon gama, que é utilizado atualmente no tratamento da HLH familiar e que alguns grupos começaram a utilizar também na ativação macrofágica secundária. Por enquanto, a gente tem só casos isolados publicados na literatura. Outra possibilidade é o uso de ruxolitinib, né? Que faz parte desse grupo de drogas que são antagonistas das janusquinases, né? Que são mediadores secundários da ação das citocinas. Né? O Albert Einstein concluiu recentemente um trabalho sobre o uso de inibidores das janusquinases nos pacientes com Covid grave, né? Vocês devem ter visto, talvez, na literatura. Né? Então, também é um outro cenário em que essas drogas que bloqueiam essas tempestades de citocinas, que fazem parte dessa imunopatologia, né? São utilizadas para tentar melhorar o desfecho dessas síndromes hiperinflamatórias. Bom, as conclusões que a gente tem, né? A gente tem, primeiro, uma confusão de terminologia ainda a ser utilizado, não é? Não está claro a diferenciação exatamente do que é ativação macrofágica HLH e os demais casos de sepse hiperferritinêmica, né? O tratamento passa pela imunomodulação, mas existem diversas propostas utilizadas de forma diversa, dependendo do grupo de especialistas que está tratando, né, aquele determinado caso, sem um consenso ainda sobre qual que seria a melhor abordagem diagnóstica. Né? Então, eu terminei aqui as minhas considerações. Eu trouxe um pequeno caso clínico aqui para a gente, talvez, abrir as discussões, mas antes, talvez, de eu apresentar,
Eu vou voltar a palavra para Camila, né? Não sei se ela quer tecer alguma consideração ou abrir a palavra para os colegas, ou talvez, então, a gente possa usar esse caso clínico como um modelo aí para discutir. Alexandre, acho que a gente pode continuar com o caso clínico, que já vai suscitar essa discussão, e acho que as dúvidas também. Tá bom. Então, o caso clínico é o seguinte. Essa criança era um menino de 2 anos de idade, e ela foi internada numa das nossas UTIs com uma pneumonia e um empiema à esquerda. O RT-PCR para COVID foi negativo, o painel viral foi positivo para vírus sincicial respiratório. Ela iniciou o uso de Unasem, e no segundo dia de internação foi feita uma drenagem do tórax à esquerda. Era um empiema e o líquido que saiu era francamente purulento. Depois que essa drenagem foi feita, ela teve uma complicação. Ela piorou do desconforto respiratório, ela teve que ser entubada. Ela não estava em ventilação mecânica até então. Foi obtido um acesso central e esse dreno de tórax à esquerda começou a sangrar de forma aberta, levando essa criança a um choque hemorrágico. Então, nos dias subsequentes, ela sofreu múltiplas transfusões de sangue, de plasma, uso de transamin e uso de inotrópico para tentar controlar esse choque, até estabilizar no 6º dia de internação, quando ela pôde ser estubada. Tá? Durante todo o curso da internação dela, ela manteve febre alta, diária, até o 8º dia de internação, 2 dias depois de ter sido estubada. Nesse dia, chegou a primeira ferritina que a gente fez, que era de 2 dias antes. Essa ferritina ela deu 6.524, tá certo? Nanogramas por ml, que é que é a dosagem padrão aí de ferritina, tá certo? O restante do perfil laboratorial dela era esse daqui, tá? A bilirrubina dela em torno de 0,6, ela tinha uma fosfatase alcalina de 204, a PCR dela era 79, estava em ascensão, tá certo? Ela foi 49, 53, 79 no 8º dia de internação. Os triglicérides eram 167, as transaminases eram essas aí, 51 a TGO e a TGP era 10. Tá? Ela teve um aumento dos leucócitos de 7.000 no dia que ela foi admitida, para 18, 19.000 e 23.000 no 8º dia de internação. Tá? As plaquetas eram normais nesse momento, ela teve uma queda quando ela sofreu o choque hemorrágico, e a gente caracterizou, então, uma sepse que é hiperferritinêmica. Tá? Esse diagnóstico, eu acho que ele está posto. Né? A pergunta para esse caso é o seguinte, esse caso é uma ativação macrofágica, uma mass mouse, ou essa criança apresenta uma complicação ou uma piora infecciosa, uma nova infecção, ou talvez uma infecção que tem original alguma complicação, né? Então, esse aqui foi o caso que eu trouxe para a gente discutir aqui. Ok. E aí, pessoal? Podem digitar aqui no chat, quem tiver mais inibido de falar aqui. Mas nós estamos em casa, né? Nós estamos entre colegas aqui do hospital. Acho que podemos iniciar agora a discussão em cima desse caso aí, dessa bebê, e já trazer as dúvidas. Algum palpite? Alguma observação? Alexandre, então vou seguir aqui. Essa criança depois, ela chegou a fazer alguma terapia de imunomodulação? Ela chegou. A equipe deu gama-globulina, 2 gramas por quilo para ela, tá certo? E depois seguiu com corticoterapia, tá certo? Uhum. São as terapias que a gente tem mais acesso, né? Plasmaférese é difícil, né?
E a anaquinra, você sabe, não é uma droga que a gente tem acesso, né? Que seria aquela que a gente tem uma evidência mais dentro dessa seara de anticitocinas, né? É dentro dessa seara de anticitocinas, mas no caso dessa criança, fora do espectro de doença reumatológica também, né? Que assim, não sei, que são os casos que a gente talvez insista mais nessas drogas, nesses bloqueadores de citocinas. Ela então fez uma ativação macrofágica like, né? Com a evolução dos exames depois, ela evolui depois, que em princípio esses primeiros exames ela não fecharia os critérios. Eu acho que se você utilizar um dos scores, né, os critérios não fecham, né? Então, por exemplo, do Ravelli, né? Ela tem febre e ferritina elevada. Ela precisa ter 2 exames alterados em 4, né? Mas ela não tem paquetopenia. TGP dela não é assim alta. Não é ela alta. Não tem triglicérides também tão pronunciado. Fibrinogênio eu acho que não tinha ali no começo. E a plaqueta, fibrinogênio também não bate, né? Uhum. Então, se você utilizar um score, ela não entra, né? Sim, mas ela, pela clínica, como você está falando dessa coisa da gente estar, né, vigilante ali, ó, do lado da criança, e a nossa avaliação, ela parece ter entrado num fenótipo mesmo de hiperinflamatório disfuncional. Com tempo de febre, com esse valor de ferritina. E a resposta que eu vejo assim, Alexandre, a dúvida mesmo, quando a gente está ali lidando com o paciente, é esse ponto de virar, de falar do que a gente está diante de uma hiperinflamação que é disfuncional, né? Porque a gente vai mudar, a gente está tratando até então com antibióticos e investindo no tratamento da sepse, né? Em busca não está resolvendo, então a gente tem foco profundo, a gente vai fazer escalonar antibiótico, a gente vai colher novas culturas. Qual o momento que a gente chega e fala, não, esse paciente está entrando nessa, a hiperinflamação é um problema, ela é disfuncional, então eu vou virar, agora eu vou fazer imunomodulação, né? Eu vou fazer pulsoterapia, enfim. Então, acho que a maior é a dificuldade mesmo do dia a dia, quando se pensa em diagnóstico. Mas, na minha opinião, os critérios simplificados facilitaram muito o nosso manejo aí, especialmente em locais onde a gente não tem como fazer determinados exames. A gente podia pedir outras opiniões aí. Talvez o Bruno quisesse dizer o que você faria, Bruno? Olha só, essa paciente está lá, com pneumonia grave, um empiema, ainda está fazendo febre em D8 e tem esses exames aí, né? A PCR aumentou bastante, o restante do perfil laboratorial é aquele lá, né? Bruno, eu acho que o seu microfone... Seu áudio está fechado, doutor Bruno. Então, Alexandre, eu sempre fico muito cabreiro em relação a esses diagnósticos, né? De até onde vai a infecção grave e onde começa exatamente uma síndrome de ativação macrofágica. Essa dúvida que a Camila colocou aí, eu ia perguntar esse garoto o que é que foi feito para ele, tá certo? Sempre me questiono se, às vezes, a tendência é fazer mais diagnóstico, né? Baseada na ferritina. Às vezes eu me preocupo muito. Aí a ferritina é elevada, mas a ferritina, ela por si só, ela é célula inespecífica. E muitas vezes eu vejo a gente resvalar aí em tentar fechar uma síndrome de ativação macrofágica talvez não com critérios, mas eu vejo aí que você mostrou hoje, os critérios eles mudam um pouco, né? Não existe um consenso exatamente
em pediatria, pelo menos. E, não sei, essa criança que você me perguntou aí, essa ferritina dela é muito estourada. E talvez eu fosse atrás realmente de infecção, né? De complicação infecciosa em si, sabe? O fato da a plaqueta, não ter tido queda de plaqueta, me impressiona muito para a gravidade infecciosa. Ao mesmo tempo, a ferritina é muito alta, mas as transaminases também não representam, né? Eu não vi se ele tinha um coagulograma. Tinha? O INR, nessa data, Bruno, ele era menor que 1 já, né? Eu estava próximo de 1, ou seja, ele tinha normalizado, né? Ele apresentou... Mas antes da imunoglobulina? O INR dela caiu quando ela fez o choque hemorrágico, né? Que nós não sabemos se foi uma complicação mecânica ou se ela já tinha uma coagulopatia quando ela internou, né? Mas depois ele normalizou. Agora, a gente também deu um monte de plasma, transamin, etc., né? Nessa data da ferritina, o INR era normal, né? Mas ele tinha sido mais alto anteriormente. Ele tinha sido, eu acho que o pior, 1,7, alguma coisa assim, quando ela estava sangrando, né? Tá. E esse paciente depois evoluiu para disfunção hepatobiliar? Não. Essa menina? Não. Tem uma pergunta aqui da Suzana. Tem evolução da ferritina? Não. Né? Também não. Não sei o que aconteceu com ela depois, né? Esse é um dos problemas. Se a gente só tem uma ferritina, né? Você não sabe se ela está subindo, né? Está dentro daquele modelo do Carcilo, né? Se a gente vai começar a olhar para isso, nós precisamos ter uma dela na admissão, né? E depois dosá-la quando a gente fizer a PCR também, né? Para ver se ela está subindo ou se ela está diminuindo, né? Olhar só para uma fotografia dela, a interpretação é bem mais complicada, né? Qual foi o impacto da imunoglobulina? Houve um impacto concreto, laboratorial e clínico? Bruno, é difícil dizer, porque não foi a única coisa que a gente fez, sabe, Bruno? Nós, por exemplo, trocamos os antibióticos dele, né? Então, trocou e fez a imunoglobulina simultaneamente. Sim, né? Existia uma dúvida e tinha algumas radiografias que sugeriam que talvez tivesse um abscesso ali, né? Se formando no pulmão esquerdo, né? Então, Ele usou que antibiótico, Alexandre? o Nazinho até essa data, né? Certo. Se eu não me engano, daí para frente, Clinda e Cefepima. Então, voltando à pergunta do Bruno, né? Essa criança eventualmente melhorou e ficou bem, né? Mas eu não sei se foi por causa dessa imunomodulação, né? Pensando na história aí do tempo de cada coisa, talvez não. Qual foi a última vez, Alexandre, que você fez um diagnóstico de HLH secundária, de massa, com punção de medula óssea, vendo mesmo a hemofagocitose? A hemofagocitose, ela também não é patognomônica, né? Sim. O quadro de HLH. Você pode, inclusive, identificá-la e não ser ativação macrofágica. E ela é um exame invasivo, né? Então, na minha opinião, talvez, a não ser em casos muito específicos, eu não acho que a gente devia... nós estamos pensando em HLH nesse caso, vamos fazer uma punção de medula óssea. Eu acho que não é por aí. Okay. Tá certo? Eu sei que o diagnóstico é difícil, etc., mas eu acho que quando você chega a pensar em HLH, talvez ele devesse fazer um monitoramento fazendo dosagens de ferritina constantes, né? Que vai identificar quais são os casos de sepse hiperferritinêmica. E quando a gente tiver um caso, esse caso aqui talvez possa ser ativação macrofágica, a gente precisa reunir a equipe, quem entende mais de HLH, e estudar a apresentação clínica, né? Esse caso aí que eu, por exemplo, coloquei, né, provocativamente, olhando ele retrospectivamente, eu não acho que isso daí é ativação macrofágica, né? Por várias questões que o Bruno já colocou, né? Se você pensar
na definição do Carcillo, né? Essa não é uma criança com uma nova disfunção hepatobiliar. Ela não tem comemorativos de uma CIVD no 8º dia de evolução, né? Quando o INR dela já está normal, a plaqueta está normal, tá certo? Então, os outros dados laboratoriais, quer dizer, os leucócitos estão aumentando, a PCR está aumentando, né? Ativação macrofágica, esses sinais eles são inversos. A ferritina aumenta enquanto que as células e a PCR estão caindo, né? Então, são coisas contrárias que acontecem, né? E nessa a criança está acontecendo o contrário, né? Então, eu acho que ela tinha mais uma complicação infecciosa que respondeu à troca de antibióticos e não uma hiperinflamação disfuncional. Agora, era um quadro hiperinflamatório? Sim, era uma infecção grave hiperinflamatória. Essa é a nuance, entendeu? Disso daí, que é um desafio grande, que é importante, né? Esse girar da chave. Na verdade, eu tinha entendido até como CIVD, que eu tinha até anotado aqui como a única coisa, a ferritina, a febre persistente e a CIVD. Mas então, na verdade, enfim. Essa pergunta eu faço do mielograma, né, da punção, até meio provocativa mesmo, porque o que eu tenho percebido é isso, que a gente, eu não me lembro, faz muito tempo que a gente fechou um diagnóstico com a punção. A gente tem pensado, né, acho que mais no diagnóstico, isso é importante, a gente aumentou a sensibilidade da suspeição e sem ter que aumentar um exame invasivo, né, o número desses exames. Acho que já tem alguns anos que a gente fez a última vez com o mielograma. Tem uma pergunta aqui, eu vou, para a gente não passar por ela aqui, que a Cristiane faz, que é como fazer esse diagnóstico, né, o diagnóstico de HLH secundário, entendo, num paciente oncológico neutropênico febril. Se quiser falar também, Cris, e explicar melhor a pergunta, contextualizá-la. Cris? Bem, eu entendo que talvez se ela esteja falando de um paciente que está neutropênico febril e não e segue pior, né, mantendo febre, alterações laboratoriais e imagino que também aumento, né, dessas provas da ferritina, enfim. Como se tem alguma característica específica, algo específico para a gente avaliar, Alexandre. Bom, então, em termos de riscos, né? O paciente que tem a maior probabilidade de fazer isso dentro da área oncológica são aqueles que têm tumores de linfócitos T, tá certo? Se você tiver LLA comum do tipo B, por exemplo, isso aí é extremamente raro, se é que acontece, né? Mas se você tem um linfoma do tipo T, um paciente que tem uma neutropenia febril e uma pneumonia, por exemplo, aí a prevalência começa a ser mais... começa a ser maior, né? Então, eu acho que essa suspeição diagnóstica, você precisa estar mais atento a isso daí, né? O diagnóstico é um desafio. Não vejo como fazer, a não ser você reunindo as pessoas e a gente espremendo a evolução clínica, né? E aí eu acho que você tem que pensar, se o paciente está com CIVD, ele tem uma disfunção hepatobiliar e tem uma curva de ferritina e não só um valor isolado, né, de ferritina. Ferritinas acima de 9, 10 mil são extremamente sugestivas de ativação macrofágica, né? Aí agora eu estou falando de um valor isolado de ferritina, mas aí eu estou usando um cutoff bem alto, né? Se você está olhando para uma ferritina acima de 10 mil, você tem que mostrar esse paciente por que ele... eu acho que é o raciocínio inverso, né? Por que esse cara não tem ativação macrofágica? Agora, os valores intermediários, né? Eles são duvidosos, né? Ok. Pessoal, vamos lá. Não fiquem inibidos.
Eu disse para vocês que todo mundo ia querer fazer ferritina igual eu depois dessa aula. Eu acho que a gente está atingindo o nosso objetivo, hein, Alexandre? E olha que eu nem sabia que o Alexandre ia indicar essa avaliação semanal da ferritina aí, depois da admissão. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é bem prática. Eu tenho um paciente que eu tenho um diagnóstico de massa nele. Ele tem uma ferritina bem alta, estou com ferritinas aí acima de 30.000, ele tem uma disfunção hepatobiliar. E ele vem com disfunções, né, febre persistente, esse aumento da ferritina. Eu fiz, porque eu tinha no meu serviço a possibilidade de fazer imunoglobulina, e a equipe optou por fazer imunoglobulina e, na sequência, fazer pulsoterapia. A gente optou por fazer 3 dias de 30 por quilo, e em 48 horas, 72 depois disso, eu voltei a manter os sinais de hiperinflamação, a ferritina voltou a subir, eu sigo com febre, com disfunção, e estou com índice, estou com necessidade de muito vasopressor. O que eu posso fazer se eu estou num serviço que eu não tenho como escalonar troplasmoféres? Bom, umas coisas que eu acho que são interessantes. Uma vez que você fez o diagnóstico, a evolução da ferritina é um marcador da resposta à terapêutica, né? Então, a experiência da gente mostra o seguinte, que quando é uma ativação macrofágica e o paciente responde, a gente pode continuar olhando a ferritina e ela cai, né? E a experiência da gente é o seguinte, a gente não consegue normalizar a ferritina, mas você sai de uma ferritina que era 10, 11, 12 mil, e aí você faz a gama-globulina e o corticoide, e ela vai caindo, até ela estabilizar em torno de 2 ou 3 mil, talvez seja um patamar hiperinflamatório, mas já não disfuncional, tá certo? Essa é uma lacuna da literatura também, saber quando, como, né? Quais seriam os marcadores que indicariam que você controlou o processo disfuncional, né? Se a gente não tem plasmaférese, talvez seja possível remover ferritina só com diálise, entendeu? Ou hemodiafiltração lenta, né? Essa é uma possibilidade. E se você não tiver essas drogas anti-citocina, anakinra é difícil, há muito poucas evidências sobre o uso de tocilizumab, mas seria uma tentativa, não é? E, por fim, drogas quimioterápicas, como ciclosporina ou até toposide. Embora o Carcilo ache que a gente não deveria fazer essas drogas na MAS HLH secundária sepse. Aí tem uns motivos imunopatológicos aí, mas devido ao avançado da hora, eu não vou entrar nessa seara nesse momento, né? Em algum contexto, você acha que tem indicação de eu tentar repetir terapias que eu já fiz e que eu tive essa resposta que foi efêmera? Eu tive uma resposta, logo em seguida eu voltei a subir ferritina? Nós já fizemos isso, né? E, na verdade, se você pulsa de novo, né? A gente já fez isso em artrite reumatoide com MAS, e nós já fizemos isso também em quadros de sepse, em que a gente não estava conseguindo controlar totalmente o foco e o paciente voltava a fazer ativação. Então, a gente foi acompanhando a ferritina. Ela subia de novo, a gente pulsava, ela caía de novo, até a gente conseguir tratar a infecção. E aí, às vezes, só quando você resolve a infecção é que finalmente você se livra da ativação macrofágica. Então, esse é um manejo bem sutil, interessante, né? Empírico ainda, porque a gente ainda não tem consensos claros recomendando, né? Depende muito da experiência vamos dizer assim, dos seniors, né? Para ir definindo como que você lida melhor com isso. Ok. Vamos lá.
Andréia, tem alguma observação, Andréia? Nossa convidada aqui hoje, convidei a Andréia para participar da nossa PEC. Eu Vem aí. tenho que agradecer, né, pela oportunidade aqui de aprender um pouquinho e de relembrar algumas coisas tão importantes dentro da UTI, com o doutor Bruno aí, mas como prova de marcador, de marcador inflamatório, é uma coisa que a gente tem aprendido a usar no consultório também, né? Eu achei que meu vídeo estivesse aberto. A questão da ferritina. Não usava com tanta frequência, e agora a gente vem usando e começando a até entender um pouquinho mais esses valores, né? Então, acho que é essa curva de aprendizado que está todo mundo aí, diante dessa nova situação da gente. E vocês, dentro da UTI, estão usando mais, eu vou aqui só aprendendo. Joia, obrigada aí pela presença, Andréia. Bem, gente, ainda temos um tempinho aí, uns minutinhos finais para mais alguma dúvida, alguma discussão. Acho que o caso mais marcante que a gente acompanhou recentemente foi de uma criança que foi pós-Covid, né? Difícil manejo aí, mas junto com outras comorbidades, fez também um quadro de colangite, enfim. Inclusive, mas foi bem desafiador o manejo. Diga, doutor. Nesse caso aí, nós repetimos a pulso. Né? Sim. Nós repetimos, porque ele houve isso que a Alexandre falou, houve uma melhora e voltou o negócio a piorar e nós repetimos a pulso. E ainda tem umas dúvidas, doutor Bruno, se a gente não deveria ter indicado a plasmaférese mais precoce, quando ele ainda tinha mais condições, né? Quando a gente tentou, ele já estava muito grave e não tolerou. Mas sempre um aprendizado. Uma última dúvida aqui, Alexandre, já que está todo mundo muito inibido. Para eu fazer um top 5 de marcadores de resposta, quando eu começo com a minha terapia, ferritina está no topo, e depois, juntando clínica, pode acrescentar o uso, dose do vasopressor, do inotrópico, o índice, sei lá, inotrópico. Qual que seria aí a ordem? Só que não é um comemorativo dessa síndrome imunológica. Então, o uso de inotrópicos ele não vai te dizer muito, tá certo? O fator clínico mais importante é a remissão da febre. Né? Então, se a terapia está dando certo, a febre tem que diminuir. As outras características laboratoriais, além da diminuição da ferritina, que talvez seja o mais evidente, tá certo? É a melhora dos leucócitos, porque normalmente tem uma leucopenia, é para eles subirem, das plaquetas, tá certo? E a resolução da transaminite, né? Que eles chamam, que é essa elevação das transaminases, que não chega a ser tão importante, é um pouquinho acima de 100 normalmente, né? Mas elas têm que voltar à normalidade. Eu olharia para essas características, né? Camila, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre, que em relação... Eu não sei se eu entendi direito, mas queria que se você já falou, eu não entendi, me perdoe. Mas a sua proposta em relação... Quer dizer, você está propondo, você proporia de fazermos pacientes com infecção, a gente usar sistematicamente a ferritina ou em pacientes sépticos fazer sequenciar com ferritina. Eu não sei se para mim você falou isso, eu não sei se eu entendi. Entendeu a minha pergunta? Assim, se você defende assim, se teria uma utilidade a gente usar sistematicamente paciente com infecção, certo? Ou reservaria ou faria só sentido para pacientes com infecções mais graves? Você vê uma utilidade nisso, né? Entendeu? O que eu acho que seria interessante é a gente ter uma ferritina na admissão dos pacientes que a gente classificar como sepse grave. Tá certo? Da admissão. E
não sou a favor de repetir em todo mundo, não, Bruno. A gente deveria repetir naqueles pacientes que têm febre persistente, porque esse é um marcador clínico de talvez aparecimento dessa síndrome. Então, nos pacientes que têm febre persistente, em que a gente vai fazer novas investigações laboratoriais para tentar entender, porque talvez essa febre não devesse estar, né? Continuando, aí a gente incluir a curva da ferritina também, né? A gente vendo o que acontece com ela no segmento, né? Então, deixa eu colocar uma questão prática, um paciente prático. Então, a gente sabe que pacientes com empiema, com pneumonia com empiema, eles fazem fácil aí com dreno 10 dias de febre, pelo menos, certo? Isso não necessariamente a gente tem piora clínica, digamos. O paciente é estável, mas tem febre fácil, faz 10 dias aí, sem que a gente troque antibiótico, nada. Então, esses pacientes teriam, quer dizer, tem valor preditivo, você entendeu? Você fazer ferritina para esses pacientes que estão fazendo febre, que tem um empiema, que podem não estão ótimas, também não é aquela coisa gravíssima nem nada, entendeu? Que a persistência da febre aí ela tem uma razão muito, para mim, pelo menos, muito clara. Aham. Entendeu? Bruno, eu faria assim, Bruno. Ó, imagina, então, você está vendo esse paciente junto comigo. Então, para você, esse paciente está fazendo febre e tal, e você diz para a equipe, ó, eu acho que essa febre é por causa do empiema. Eu estou tranquilo, tá certo? Estou convencido que é por conta do empiema. Eu não acho que esse paciente devia dosar ferritina, então, tá certo? Agora, se você, Bruno, me disser, Alexandre, ou quem está lá no plantão, hoje, faz o seguinte, colhe um hemograma PCR para a gente ver o que está acontecendo. Aí, eu vou te dizer, então tá bom, então corre uma ferritina também. Beleza. Entendeu? Porque se você decidiu que você quer olhar PCR, o hemograma, então eu quero olhar o ferritina também. Se você está tranquilo com o acompanhamento clínico, eu acho que isso é empiema, não vou fazer nenhum exame. Tá? Okay. Então, eu acompanho. Beleza. Minha pergunta está que eu vejo com muita importância a gente individualizar, né, os casos, não ter uma conduta padrão assim, ele persiste com febre, vamos, entendeu? Minha pergunta é mais nesse sentido, de ver sua opinião em relação valeria a pena da gente estar fazendo ferritina para todo mundo, enfim. Porque... É um paciente, doutor Bruno, que não tem novas disfunções também. Ele continua só a disfunção dele a pulmonar. Sim. É isso. Eu só tenho receio de que fique isso, você está entendendo, Camila? E a gente passe a fazer sistematicamente, enfim, e muitas vezes as pessoas não individualizam o paciente, não veem, né, não vê o paciente como um todo e passa a encarar fatos isolados como sendo de gravidade. É comum as pessoas se angustiarem, por exemplo, o exemplo que eu dei, mas está fazendo febre, tem 6 dias fazendo febre, vamos trocar antibiótico, vamos fazer acontecer. Eu digo, olha, chega a 10 dias aí fácil, né, de febre, sem que isso necessariamente esteja com infecção fora de controle. Certo, ok. Por isso que eu perguntei também de clínica, né, novas disfunções, porque quando o paciente também está estável, apesar da febre, eu acho que a equipe também fica, né? O que chama atenção, além é se tem febre, alteração de exame, e surgem também novas disfunções, né? De repente, aí a ureia e a creatina alteram, a gente começa a ver transaminases subir, enfim. Alexandre, só uma última coisa, quando eu falo das drogas, você acha que não tem uma relação entre, assim, quando o paciente está mais inflamado e talvez vasoplegia, especialmente num tipo de paciente, o paciente não lactente, o menorzinho, o mais velho, o escolar, o mais velho, que, então, nesse sentido que eu perguntei, que eu percebo às vezes isso, a coisa da vasoplegia está relacionada um pouco também a essa perpetuação da inflamação, com necessidade mais de vasopressor. Essa relação não está descrita na série de casos publicadas, Camila.
Então, os grupos que estudaram isso sob o prisma, né, da disfunção de órgãos chamam atenção para CIVD e para disfunção hepatobiliar, mas não para disfunção hemodinâmica necessariamente. Não. Ok. Pessoal, estamos com o horário adiantado, eu vou colocar aqui que surgiram 2 perguntas, eu vou então finalizar com elas, pode ser? Ó, pergunta aqui, qual é o malefício, além do custo, em relação ao tratamento desnecessário da massa, no caso de um diagnóstico equivocado? Então, qual seria o malefício clínico ali, né? Além do custo, que é algo que a gente, claro, deve se preocupar. Ok. O problema de você... Essas doses imunomoduladoras, ou a gente poderia chamá-las de imunodepressoras, tá certo? Às vezes, a hiperinflamação ela é necessária para a defesa do organismo, tá certo? Então, ela é uma resposta adequada. Eu vou dar um exemplo aqui. O pessoal da Índia descreve as séries de casos deles em que eles fizeram um diagnóstico de HLH. Então, em 80% dos casos, eles têm infecção como desencadeador da ativação macrofágica HLH. Mas é a Índia, né? Você vê, se tem um lugar que dá trabalho para infectologista, é a Índia, né? Desses casos, olha só, eles têm um tipo de tifo que é endêmico lá, que chama scrub tifo, que eu não sei nem o que é, o Bruno depois pode explicar para a gente, dengue e malária. Tá? Nessas infecções tropicais, a ferritina é muito alta nos níveis de ativação macrofágica. Não é incomum, se você for dosar ferritina em paciente com tifo, com dengue, com malária, com esse tipo de infecção, você vai encontrar a ferritina de 9.000, 10.000, 11.000, tá certo? Mas, tá? A ferritina elevada, nesses casos, ela não discrimina mortalidade. Veja só que é interessante. Diferentemente de outros tipos de sepse, sugerindo que a hiperinflamação, nesses casos, é uma resposta imunológica adequada a esse tipo de infecção. Então, a gente não deveria mexer nessa resposta, dando, por exemplo, corticoide, anakinra, tocilizumab, para esses pacientes, porque a resposta deles é adequada. Entendeu? Você corre o risco de predispor o paciente a uma infecção secundária sem ter um benefício sobre a mortalidade. Então, essa é a minha visão disso daí, tá certo? O supertratamento de qualquer tipo de quadro hiperinflamatório provavelmente não é desejável. Ok. Alexandre, uma última pergunta aqui para os nossos últimos 3, 4 minutinhos. É como escolher melhor o tratamento quando estamos em dúvida se a gente está diante de uma HLH primária ou familiar, né? Ou secundária. Bom, HLH primária e secundária, né? A familiar ou congênita, na grande maioria dos casos, você vai ver isso em crianças com menos de 1 ano de idade, ou menos de 6 meses, na verdade. Os casos que a gente viu eram todos com menos de 6 meses. Não é incomum ter história de consanguinidade da família, ou a história de que algum outro bebê morreu antes desse que você está vendo. Então, todas essas presenças, né, elas chamam a atenção para um diagnóstico de familiar ou congênita, né? Hoje em dia a gente tem o screening genético, tá? Estão identificados 4 genes que estão, algum deles está presente nos quadros de HLH familiar. Então, se você acha que é HLH familiar, então você deve partir para o screening genético. E aí, a terapia ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai usar, então, imunossupressores. Era uma quimioterapia baseada em etoposide. Isso está caindo em desfavor
de uma terapia inicial baseada em ciclosporina mais corticoide e emapalumab, que é o antagonista de interferon. Essa quimioterapia é para equilibrar o paciente, porque serve como uma ponte para transplante. Então, no quadro familiar, a indicação é transplante de medula, tá certo? Que seria o tratamento curativo. A mortalidade continua sendo muito alta. E nos melhores serviços do mundo, talvez entre 50% e 60%. Tá certo? Dos quadros vão a óbito sem que você consiga equilibrar e transplantar, né? Então, a familiar seria isso daí. E o diagnóstico, a gente tem opções daqueles de painel genético para detecção desses genes, né, Alexandre? Tem algum que a gente consegue encaminhar aqui em Brasília? Você sabe? Tem, sim. A última vez que eu olhei, essas empresas que fazem diagnóstico genético, quase todas elas têm um painel para FLH. Ok. Bem, gente, passamos um pouquinho da hora, mas valeu a pena. Bem, eu acho que falo por todos, foi muito esclarecedor, sensacional. Assim, literalmente uma tradução de tantas nomenclaturas e linguagem aí, às vezes, que parecem um pouco distantes. Muito obrigada, Alexandre, pelo seu tempo, pela sua aula, pela discussão. Obrigada a vocês todos também, foi muito legal a adesão, chegamos a quase 40 pessoas em alguns momentos, mostrando realmente o interesse da equipe, né, pelo tema. Obrigada pelo tempo de vocês, depois de um dia cansativo aí do trabalho todo, ainda de ficar aqui, dispor mais umas horinhas aí que poderiam estar fazendo outras coisas, ou em família. Obrigada e até a gente vai ter em julho, Alexandre, julho não, né? A gente pulou para agosto. Eu acho que está sem microfone, mas tudo bem. Beleza, então, obrigada, gente. Boa noite para todos.